O anuário basicamente traz um cenário de retomada dessas atividades, retomada mais sólida, mais consistente no ano de 22, né, desse setor de dispositivos médicos e, obviamente, ainda puxado pelas consequências que a pandemia teve, a gente observou um aumento expressivo no número das distorções, que a gente chama, né, que é exatamente a inadimplência, a retenção de faturamento, as glosas. Eu diria que a gente tem duas análises para fazer. A primeira é o seguinte, uma análise que é análise de ter novos números e de que isso é um dado importante, que alimenta uma série de outros players também, ver o mercado, e para nós é uma felicidade estar conseguindo trazer o sexto anuário. Então, digamos que esse é o lado bom. O lado ruim é que, infelizmente, nesses 6 anos, muitos dos problemas que a gente vem falando nesses 6 anos se repetem, ano a ano. De 2003 a 2006, a gente começou a perceber que as distorções iam comprometer no longo prazo os recursos para a saúde, que já são escassos, particularmente no ambiente público, não é? Então, essa angústia de ver que a conta não ia fechar no longo prazo nos levou a discutir esses aspectos na Bright. Com a pandemia, os problemas de alguma forma acabaram sendo mais uma vez trazidos à tona. A pandemia apagou um pouquinho e agora a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando na questão de retenção de faturamento, a gente está falando na retenção de glosa, a gente está falando na inadimplência, que infelizmente parece que não tem solução. Só de retenção de faturamento a gente teve um aumento da ordem de 50%, né? E esse número, pela primeira vez na série histórica que a gente apura, desde 2018, ele ultrapassou 1 bilhão, né? E o que a gente imagina é que não tem sustentabilidade com uma conta desse tamanho, né? No fim das contas, isso é um problema setorial, é uma sustentabilidade da saúde. O setor de saúde precisa, de fato, dialogar mais, precisa buscar se entender, buscar sinergia, buscar eficiência, diálogo para poder reduzir essa conta. A gente trata do tema porque isso afeta diretamente o nosso associado, mas a conta não é só do associado, a conta é do sistema inteiro. O momento no Brasil passa por grande distensão. A gente vê uma certa, não digo ruptura, mas um certo incômodo, o que é importante e necessário até para o crescimento. Então, muito se está falando e precisa se discutir. Esse evento é um dos bons eventos para se trazer problemas à tona, exatamente para se construir um novo caminho. Da forma como está, é insustentável. A questão de uma glosa sem justificativa, a questão da retenção de pagamentos, nada disso é sustentável, nada disso vai ter longo prazo. Então é necessário sim se olhar de uma forma muito mais atenta e cuidadosa, buscando uma solução em prol do quê? Do benefício do paciente ali na ponta, né? Senão o paciente vai ficar desassistido de fato. Pessoal, vamos conversar, vamos discutir, vamos falar sobre os problemas que a gente está apontando. Não tem nenhum problema em ser aberto, em ter transparência, em conversar, nada disso. Todo mundo tem o seu espaço, as empresas estão aí para sobreviver e a gente está passando por dificuldade realmente de questão de sobrevivência e de sustentabilidade. Essa é a verdade.